Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que é uma proposta de reflexão para que a gente possa entender um pouquinho melhor a vida e conduzir a nossa própria vida para melhor. Não é? É um programa que a gente lança insights, pistas para que a gente possa refletir melhor sobre a nossa existência e criar uma existência mais feliz. Se você quiser ver, conferir os outros programas exibidos aqui pelo canal 13 da NET, é só você entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou na página do Facebook da TVC Bauru. Ou então você entrar nos nossos canais do YouTube, Padre Beto, TVC Bauru. Lá estão todos os programas exibidos até hoje pelo canal 13 da NET. E se você quiser participar do programa, esteja à vontade. Entre no Facebook agora e curta a minha página, Padre Beto Bauru, e lá você pode deixar o seu questionamento, o seu tema, uma pergunta, aquilo que você acha mais interessante de ser abordado aqui nesse espaço Humanidade Livre. Humanidade Livre é uma expressão extremamente forte, não é? E estão correlacionadas, é claro. Eu me torno mais humano quando eu sou livre, né? Livre para amar, livre para pensar, livre para refletir, não é? Livre para me expressar. Não é? Quando eu não tenho liberdade de expressão, não é? Eu não posso expressar as minhas ideias, não é? Imagine, não é? Aí eu deixo de ser humano, não é? É me podado uma parte importantíssima do ser humano, que é de ser no mundo, de expor as suas ideias, não é? E contribuir para a reflexão também do mundo, não é? Então, ser livre para pensar e livre para expor as suas ideias é muito importante, porque isso nos faz ser mais humanos. Então participe aí com a gente, estou esperando a sua pergunta, o seu tema ou a sua reflexão e a gente vai tentar abordar aqui. E hoje eu gostaria de abordar um filósofo que eu acho que é muito atual, que é Guy, é um filósofo francês, é um filósofo que escreveu Sociedade do Espetáculo, e escrevendo a Sociedade do Espetáculo, ele coloca uma fase nova do capitalismo, mas como nós estamos nessa fase, não é? E qual é a de Guy Debord? Esse é o autor que eu quero refletir com vocês, Guy Debord. E o que ele coloca nesse livro, Sociedade do Espetáculo? Ele diz assim, que as nossas relações no século XX, já na era do capitalismo financeiro, as nossas relações mudaram, relações humanas. E as nossas relações humanas começaram a serem relações através da aparência. Ou seja, a aparência se tornou algo fundamental dentro das nossas relações humanas. A aparência se tornou o canal de relação com o outro. Antes não, antes nós tínhamos outros canais que não era a aparência. Então antes eu tinha, por exemplo, a ideologia. Então eu era um socialista e era contra o capitalismo, e o meu canal de relação com os outros era justamente a política, a minha ideologia política. Ou eu era um liberal, não é? Então defendia o capitalismo, defendia a sociedade liberal que nós temos dentro do capitalismo, e achava que a economia ia dar conta de tudo, não é? Então eu me ligava com as pessoas, ou eu discordava das pessoas porque eu era um neoliberal, né? Ou então um outro canal que existia de conexão entre os seres humanos era a religião. Então a religião ditava os nossos relacionamentos, como eles deveriam ser, não é? Ditavam as regras do jogo, não é? Como deveria acontecer, não é? As coisas, enfim. O canal de reflexão, o canal de conexão, aliás, era o mundo religioso, não é? E com o século XX, a chegada do século XX, isso muda e nós começamos a ter relações de aparência.
onde a aparência é fundamental, o aparecer é fundamental. E dentro desse mundo do aparecer, surge o espetáculo. Então ele vai justamente chamar de sociedade do espetáculo, ele vai usar a palavra espetáculo. Não é? Por quê? O que é um espetáculo? Vamos pensar num espetáculo de música. Não é? Então vamos supor que a gente vai num show do Ney Matogrosso. Então o Ney Matogrosso, ele vai ter uma performance no palco. Não é? Então o espetáculo ele tem 3 componentes. Não é? Um ator, ou atores, né, que vão representar alguma coisa num palco. Então o Ney Matogrosso, ele não é exatamente o Ney Matogrosso no palco. Eu conheço o Ney pessoalmente, tive a oportunidade de encontrá-lo. Ele é uma pessoa extremamente tímida, não é? E no palco ele se transforma, então ele está representando um papel, não é? Então ali nós temos um ator que aparenta ser alguma coisa. Aí nós temos uma plateia, esse é o segundo aspecto do espetáculo. Então nós temos a plateia que, apesar de participar um pouco do show, ela é mais observadora, né? Ela é mais passiva, né? Mas nós temos a plateia. E tudo está envolto de uma emoção. O espetáculo é extremamente emocional, né? Ele não é ele é pouco racional, muito pouco racional, é muito mais emocional. Então esses são os componentes do espetáculo. Um ator representando um papel, a plateia, que é observadora, e a emoção que supera a razão. Não é? E qual é a tendência do ser humano com a vinda do capitalismo financeiro e os meios de comunicação de massa e depois hoje as redes sociais? Espetacularizar todos os aspectos da vida. Então vamos pensar na política, né? Hoje a política virou um espetáculo, não é? Muito emocional, inclusive, não é? Então nós temos um ator que é o político. Na verdade ele não é exatamente aquilo que ele é, não é? Então o político em campanha ele vai ser orientado pela sua equipe a se comportar de uma determinada forma, conforme a tendência do momento, não é? Então ele vai se comportar de determinada forma. Há coisas que são padrões, né? O político ele vai em campanha, ele vai segurar a criança no colo, mesmo que ele não goste de criança. Ele vai cumprimentar todo mundo, mesmo que ele não seja uma pessoa que cumprimenta todo mundo. Enfim, ele vai ter atitudes de um ator, ele vai representar um papel. E mesmo depois de ter ganho a eleição, ele vai continuar a representar um papel, né? E hoje os políticos estão representando papéis bastante emocionais, não é? Bastante teatrais, né? Vamos dizer assim. Gestos assim bem populistas, né? Porque isso chama a plateia, não é? E a plateia somos nós, não é? Somos nós que observamos esse político, que nos envolvemos com esse político e que deixamos com que esse político nos contagie, né? E aí eu me coloco do lado do político como se ele fosse um super-homem, um mito, né? Isso dos dois lados, tanto esquerda como direita, não é? Nós idealizamos essas figuras, não é? E de uma forma muito emocional também, não é? Com as redes sociais, a gente deixou de ser um pouco plateia passiva para ser uma plateia mais ativa. Quer dizer, eu brigo pelo meu mito, assim, de uma forma tal que eu posso até ofender outras pessoas, não é? Então as pessoas brigam, se degladeiam, não é? Na internet, nas redes sociais, com uma força emocional muito intensa, não é? Isso tudo vira um espetáculo, não é? Então é claro que quando o Bolsonaro diz assim, nós não estamos em crise, né? A crise do Brasil é o Drauzio Varela com o trans, né? É claro que ele está fazendo isso de propósito, né? Ele não está falando sério. É claro que ele sabe que nós estamos vivendo numa crise nacional e mundial, né? Apenas ele está tirando o foco para uma outra discussão, para que a plateia discuta entre si, não é? Algo que não tem a ver com a crise, algo que
seja banal, inclusive, não é? Aliás, nem discuta, né? Porque não se discute, não é? Mas hoje, né? Agora, a Ana Luísa Tonetti está participando aqui, eu vou abrir um parênteses aqui para ela, e diz assim: mas foi a religião que te julgou nesse século, agora desapareceu desse século, não foi assim, padre? Foi, exatamente, mas, e fizeram da minha excomunhão um teatro, né? Um espetáculo. Agora, isso não teve, quer dizer, teve repercussão, claro, né? Mas houve um jogo na época muito de imagem, não é? A minha imagem foi bastante, de um lado, bastante difamada, enfim, denegrida, né? Hoje a gente chama de apedrejamento em praça pública, né? Então, por setores religiosos, né? Eu fui bastante difamado, enfim, agredido, né? Teve um dia que eu entrei na rede social, abri uma mensagem de uma pessoa católica que dizia assim: eu desejo que o senhor tenha câncer, né? Então, extremamente agressivo, né? Eu falei, bom, agora eu vou deixar um pouco as redes sociais aí, né? Por um outro lado, eu ganhei uma aparência nacional, quer dizer, hoje eu sou convidado para fazer casamentos no Brasil inteiro, né? Porque houve uma repercussão nacional. Então, em termos de aparência, como nós estamos falando do espetáculo, né? Foi tanto um espetáculo que levou a uma negatividade, a um certo sofrimento da minha parte, mas também com pessoas do outro lado, quer dizer, eu fui exposto na mídia nacional e mundial e meu nome ficou conhecido, né? E eu sou procurado até hoje por pessoas do Brasil inteiro, né? Eu bato papo no WhatsApp com pessoas do Brasil inteiro que me procuram para dar atendimento, né? E faço casamentos também por todo esse Brasil. Mas não deixou de ser um espetáculo, né? A mídia fez disso um espetáculo, apesar da religião, apesar da diocese de Bauru não querer que isso tivesse virado um espetáculo, mas virou, né? E um espetáculo que eu acho que teve pontos muito positivos, apesar dos negativos, né? Então, como eu estava voltando ao campo da política, então a política virou um espetáculo hoje em dia. A gente pode falar também da violência. A violência também virou um espetáculo, não é? Se alguém sofre um acidente numa via, numa rua, com uma moto, por exemplo, não é de se admirar que pessoas cheguem não para ajudar, mas para filmar, para fotografar, não é? Por quê? Porque aquilo vai chamar atenção na minha rede social, aquilo vai virar um espetáculo na minha rede social. Existem programas sensacionalistas aí que fazem da violência um espetáculo. Então, o apresentador do programa, que se diz um noticiário, né? Ele vai apresentar um ato de violência, ele já puxa a câmera aqui para mim, tal, e ele já vem com um discurso, quer dizer, ele está representando um papel ali na frente de todo mundo, e ele vai apresentar o fato de uma forma extremamente teatral, né? Bastante emocional, né? E a plateia vai assistir, e isso atrai plateia, né? O ser humano quer ver a violência dessa forma, e a violência não pode ser um espetáculo, porque a violência é algo que é ruim, é algo que machuca, mata o ser humano, não é? É algo que é horrível, não é? Mas de repente se tornou um espetáculo. Nós podíamos citar outros exemplos, como a vida privada, né? Hoje, com as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, hoje a nossa vida privada ela virou um espetáculo. Então eu começo a representar um papel, né? No Instagram, por exemplo, eu posto ali, eu vou postar o quê? Não é exatamente o Beto, não é? Na sua complexidade do Beto,
mas eu vou postar aquilo que chama atenção, ou aquilo que me apresenta como legal, como bacana, como alguém, sei lá, feliz da vida, né? E nisso eu estou representando papel, porque a minha vida tem outras facetas, né? Que eu não coloco ali no Instagram, não é? E eu quero plateia, eu quero que curtam, não é? E apesar que o Instagram não mostra o número de curtidas, né? O Facebook sim, né? Ele alimenta mais esse lado egocêntrico, né? Da pessoa. Mas de qualquer forma eu quero plateia, eu quero que curtam, não é? E existe aí um lado emocional, né? Tanto de quem curte como de quem é curtido, não é? Então a vida privada hoje virou também um espetáculo, né? Não é somente a vida dos atores e das pessoas famosas, não é? Não, a gente também quer estar na rede social e virar um espetáculo. Então a sociedade do espetáculo é o que une tudo, não é? Eu estava dando aula sobre isso e um aluno perguntou assim: quem tem uma loja, né, quem tem um estabelecimento comercial, não é? Ele tem que fazer um espetáculo? Né? Eu falei, tem que fazer um espetáculo. Ele tem que, se ele não divulgar a sua loja, não é? Se ele não promover a sua loja de alguma forma, tanto nas redes sociais como com campanhas publicitárias, ele vai desaparecer, não é? Qualquer produto que não apareça, né, não tem uma aparência espetacular, né, ele acaba se enfraquecendo no mercado. É por isso que as propagandas de televisão são perfeitas obras de arte. Eu quero vender um sabão em pó, não é? Então eu vou fazer um comercial de um sabão em pó que faz quase chorar, não é? Que comove as pessoas, não é? Ou então o banco tal vai fazer uma propaganda na televisão, né? Então ele vai fazer de uma forma tal que emocione as pessoas, não é? Então tudo vira um espetáculo para vender, não é? E então na sociedade do espetáculo e da imagem eu preciso virar também um espetáculo para que eu possa sobreviver no mercado, não é? Isso acontece muito nas redes sociais com quem tem autoridade. Isso se fala hoje em dia assim: eu tenho autoridade nas redes sociais se eu tenho um número muito grande de seguidores. Aí então eu tenho autoridade, não é? E aí eu posso ser um palestrante convidado, não é? Aí eu posso ser um palestrante para empresas, para escolas, enfim, posso cobrar caro, não é? Não precisa ser aquela palestra também não é? Basta eu ter autoridade. Então a minha aparência muda, não é? A minha aparência ela se torna uma aparência vendável, não é? Basta eu estar ali, não é? Eu já sou um espetáculo presente ali na empresa, presente na escola, ou sei lá aonde, não é? Então infelizmente nós vivemos isso. Qual é o grande aspecto aqui? O grande aspecto é que, é claro, eu vou me espetaculizar ou vou tornar algo um espetáculo se eu tenho dinheiro, não é? Quanto mais dinheiro eu tenho condições, não é, de aparecer mais. É como um candidato em campanha eleitoral. Se ele tem dinheiro, então ele vai pagar melhor, né, pagar melhor publicitários, melhores publicitários, para que se faça uma campanha muito melhor, muito mais eficiente. O material vai ser melhor também, não é? Então eu preciso de grana, né? No capitalismo, quanto mais grana eu tenho, mais espetacular eu fico, não é? Mas não é só isso. Eu troco na sociedade do espetáculo, eu tendo a trocar a realidade pela imagem, pelo mundo imaginário, não é? Então nós todos acabamos representando um papel que não existe na realidade, existe somente na imagem, não é? E isso empobrece, não é, as nossas relações, isso empobrece a sociedade, isso faz com que nós não venhamos a solucionar os problemas que nós temos, que são problemas graves,
na sociedade. Então, a sociedade do espetáculo, ela faz com que eu saia da realidade, eu fuja da minha realidade, não é? Que não é muitas vezes uma realidade boa, é uma realidade frustrante, não é? E eu parta para o mundo do imaginário. É o mesmo mecanismo de assistir um filme. Por isso que as pessoas gostam de filme, gostam de séries, né? Por quê? Porque ao assistir um filme ou assistir uma série, eu estou fugindo da realidade, eu saio da minha realidade e começo a vivenciar uma outra realidade que não é mais a minha. E aí então eu descanso um pouco da minha realidade, não é? Isso acontece quando eu assisto uma série ou um filme, não é? Então eu estou saindo, desde que haja, claro, uma identificação com o personagem, com a história, não é? E aí eu sou capaz então de esquecer de todos os meus problemas, esquecer das minhas relações aqui no mundo, não é? E viver outras relações, não é? Junto com aquele protagonista daquele filme ou daquela série, não é? Então essa a intenção. E a mesma coisa está acontecendo com a sociedade da imagem ou a sociedade do espetáculo, né? Como diz Guy Debord, né? Então nós vivemos cada vez mais uma realidade que é virtual e que não é real, e deixamos de solucionar o nosso mundo real, não é? Que é um mundo que deve ser debatido, não é? É um mundo que deve ser discutido e para que os problemas sejam solucionados, não é? E então a sociedade do espetáculo, ela é uma forma de manipulação. E aqui existe o espetáculo concentrado. Ele diz assim, Guy Debord vai dizer assim, existe o espetáculo concentrado e o espetáculo difuso, não é? Onde acontece o espetáculo concentrado? Nos regimes ditatoriais. Então, nos regimes ditatoriais, o Estado concentra para si o espetáculo. Então, ele faz o espetáculo. Então, ele vai manipular o povo, criando situações de espetáculo. Hitler, por exemplo, quando ele sobe ao poder, ele tem ao seu lado um ministro da propaganda. Ele vai usar a propaganda, não é, como forma de espetáculo. Goebbels vai usar de tudo, não é, para que Hitler sempre se apresente de uma forma espetacular. E ele vai usar até o cinema. Ele vai contratar Leni Riefenstahl, que é uma cineasta, uma documentarista, e o que você imaginar de novidade que isso vai surgir no século XX em termos de documentário é criado por Leni Riefenstahl. Tanto é que teve um Oscar aí que quis homenagear os documentaristas, e eles tiveram que colocar, nem foi um segundo, mas eles tiveram que colocar a figura da Leni Riefenstahl. Ela não é muito citada, por quê? Porque ela trabalhou para os nazistas, se tornou uma documentarista maldita, né? Mas tem que se dar o mérito a ela. Ela criou o que foi de novidade em termos de documentário, foi ela que criou, né? O que os documentaristas hoje fazem é o que ela fez, é o que ela criou. E Goebbels viu esse potencial na Leni e vai utilizar de tudo para que Hitler se apresente de uma forma espetacular. Então toda a sua aparição em público é uma aparição que causa comoção na população, né? E não só na época do regime nazista na Alemanha. Você pode pegar qualquer regime ditatorial, ele vai usar do espetáculo, não é, para se apresentar. Não é? Ele vai fazer um pouco o que os faraós faziam, né? Se mantinham à distância para que o povo imaginasse que ele era Deus. Não é? É mais ou menos isso que o espetáculo vai fazer com o ditador. Não é? Agora, também na democracia, nos regimes liberais, isso pode acontecer. Quer dizer, o espetáculo concentrado, né? É o que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 60, 70, criou-se a indústria do cinema e poucos faziam cinema, não é? Eram poucos que pensavam o que deveria ir para a imagem, não é? O que deveria ir para o mundo imaginário. Mas
Guy Debord, ele vai dizer que na democracia, no mundo liberal, não no mundo totalitário, no mundo liberal, o espetáculo se torna difuso, ou seja, ele se dilui, não é? Ele não está concentrado num poder, mas ele está diluído em poderes. Não é? E é o que acontece hoje. Né? Nós temos os canais de televisão alternativos, como esse daqui, nós temos as redes sociais que nós podemos utilizar, enfim, há diversas maneiras de criar um espetáculo que seja meu, não é? E que não seja um espetáculo concentrado. Mas de qualquer forma, nós temos que hoje nos fiscalizar muito para não vivermos um papel que não representa aquilo que eu sou, né? Criar uma imagem e viver essa imagem que na verdade não sou eu, é uma máscara que eu estou vestindo, né? Eu sei que vestir máscaras é uma coisa, é uma atitude comum, né? Normal, né? Mas quanto menos máscaras nós tivermos, é melhor. Nós criamos um mundo mais sincero, um mundo mais honesto, não é? Um mundo mais ético. Não é? Por quê? Porque existe transparência. Não é? Então, o mundo do espetáculo nos leva a não sermos muito éticos, não, porque nós criamos algo que não existe. Não é? Nós apresentamos muitas vezes uma aparência que não é a nossa aparência verdadeira, não é? Ou que não representa a nossa essência, ou aquilo que eu realmente sou. Não é? Então, a sociedade do espetáculo, ela é inevitável, não dá para fugir da sociedade do espetáculo. Não é? Eu vivo nela, né? Nós vivemos nela. Agora, eu posso aproveitar a sociedade do espetáculo e procurar racionalizar isso. Não é? Procurar levar um pouco mais de razão e menos emoção. Não é? Procurar usar, por exemplo, das redes sociais para discutir temas, não é? Para realmente discutir, não é? E não agredir as pessoas. Hoje existe também um outro fenômeno nas redes sociais, não é somente o apedrejamento em praça pública. O apedrejamento em praça pública é quando eu denigro a figura do outro porque eu não gostei de uma atitude dele. Então aí pronto, ele vira o demônio em pessoa. Então eu não gostei daquela atitude dele, então pronto, vou denegrir, vou apedrejá-lo em praça pública. Existe um outro fenômeno, que é o fenômeno do cancelamento. Ou seja, eu não gostei do que a pessoa postou, então eu cancelo a pessoa, o que é ruim também, porque a gente não discute, a gente não debate as ideias. Não é? Bom, vamos pensar sobre tudo isso. Não é? Nós vivemos no mundo do espetáculo, não é? Mas que a gente viva mais racionalmente e menos emocionalmente, não é? Esse mundo do espetáculo. Tá bom? Espero que tenha gostado da teoria de Guy Debord e leiam um livro, Sociedade do Espetáculo, que vale a pena. Até a próxima semana.